fez o barro, formou, te desenhou, disse: esse aqui é o Rosivaldo. Aí ele pegou o barro, aquele boneco, e fez isso aqui, jogou e espatifou, quebrou. Na hora que ele disse isso, eu tomei até um susto. Meu Deus do céu, sabe que Deus fez isso mesmo? E se fez, sabe por quê? Ele quebrou, espatifou, porque ele não queria que existisse outro igual a você. Você entende? Não existe outro você. Deus fez cada um com um talento diferente, com um brilho diferente. E não existe outro você. Você tem coragem de olhar para quem está do teu lado e dizer isso? Não existe outro você. Não existe. Você é único e exclusivo. Não tem outra pessoa no mundo que seja igual a você. Pode ser parecido, mas parecido não é igual. Até gêmeos, se você perceber, tem alguma coisa que é diferente, inclusive no caráter, outras vezes na personalidade. Então não existe outro você. E por não existir outro igual a mim, outro Rosivaldo, eu preciso preservar, conservar as coisas que Deus tem, que me há feito existir na minha vida. Eu preciso conservar o que Deus me deu, o que Deus me fez ser. Se hoje eu tenho um brilho, eu não posso de maneira alguma deixar esse brilho se ofuscar da minha vida, apagar de mim. Se hoje eu tenho um talento, um dom que Deus me deu, eu não posso esconder esse dom. E a Bíblia deixa clara que ai daquele que desprezar o dom de Deus, o dom que Deus me deu. E cada um que tem um dom, tem uma habilidade em alguma coisa, e que pode ser muito útil a serviço de Deus. Você pode fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus com essa habilidade, com esse dom que Ele te deu. Então eu não posso perder isso, esconder isso, deixar isso apagar de mim. Eu preciso conservar o dom que há em mim, o talento que Deus me deu. Então quando eu falo isso, eu estou falando para todos que estão aqui. Você nunca deve desmerecer a si próprio. Mas quem sou eu? Você é fulano, criado por Deus. Deus te deu um talento. Você é uma pessoa especial. Vocês estão conseguindo entender? Irmãos, Gênesis capítulo 49, aqui fala de um filho de Jacó. Jacó teve vários filhos, e um dos filhos de Jacó, que era a sua inspiração, era a sua razão de viver, porque às vezes a gente sempre pauta, a nossa vida, a gente está sempre apoiando a nossa vida, baseando a nossa vida em alguma coisa. E o que interessa para nós aqui nesse livro de Gênesis, no capítulo 49, que esse filho de Jacó, chamado Rúben, era o nome dele. Me chamou a atenção quando eu li esse texto, os versículos 3 e 4 diz assim, preste bem atenção. O pai aqui, o Jacó, ele falando do seu filho Rúben. E olha como é que ele se refere ao filho. E disse José, desculpa, eu estou no capítulo errado. Pronto. Rúben, Jacó falando para o seu filho Rúben. Rúben, tu és meu primogênito, minha força,
e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha para mim só um minuto. Ele estava exaltando as qualidades de seu filho. Ele reconhecia o que significava e quem era o Rubem. Como nós muitas vezes fazemos isso com os nossos, com os de casa. Volte em mim, eu estou exaltando as qualidades do meu filho Adriel. Esses dias mesmo eu falava dele e dizia assim: eu não sei, mas quando o Adriel casar, talvez eu vou sentir mais do que eu senti no casamento da nossa filha Amanda. E eu comecei então a descrever as qualidades deles. Por quê? Porque o Adriel, ele é um menino diferente. Ele é amoroso. Ele é educado. Não tem uma noite que ele vá para o quarto dele deitar sem antes me dar um beijo. Eu vou sentir falta disso. Então talvez eu vou sentir muito mais no casamento dele quando ele for embora do que no casamento da nossa filha, que sentimos bastante. Até recentemente o próprio Adriel acordou pela manhã, foi tomar um café e ele perguntou assim: mãe, cadê a Amanda? Aí ele: pai, está na casa dela. Ah, é verdade, ela casou. Então estamos acostumando. Então eu comecei a falar, falou assim: olha, por quê? Porque o Adriel é assim, porque o Adriel é assim, porque o Adriel é assim, porque o Adriel é assim. Eu fui exaltando as qualidades dele. Imagina Jacó aqui falando para o filho: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. É o que eu digo que você é, Rubem. É o que eu penso. E é o que você é. Mas o que eu estou pregando aqui hoje? Não existe outro você. Cada um tem a sua personalidade, seu brilho, sua luz. Tem gente que onde chega conquista o ambiente. Tem uma carisma fora do mundo. Tem gente que é tão sociável que é fácil de fazer amigos. Todo mundo gosta daquela pessoa. Tem gente que só o sorriso denuncia o quanto aquela pessoa é querida, o quanto ela é especial. O sorriso. Tem gente que só o olhar denuncia o quanto ela é importante. Irmãos, cuida de você, porque você é especial. Você é uma pessoa importante. Não ouça os outros. Críticos existiam desde a época de Jesus. Jesus era um homem todo cheio de qualidades. Ele era um homem completo. Se fosse na linguagem de hoje, eu diria assim: ele era o cara. Mesmo com toda a sua perfeição, ele nunca foi perfeito, mesmo na qualidade de homem que ele veio. Era dedicado. Imagine nós, imperfeitos com algumas coisas. Não ouça ninguém. Ouça a voz do Espírito Santo bem suave no seu coração, dizendo o quanto você é especial. Por que eu estou pregando essa palavra para você? Porque no versículo 4
mesmo pai, o Jacó, que tanto exaltou as qualidades de seu filho Rúben, com tristeza ele diz assim: inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste a minha cama. O primogênito era a força, era o princípio de seu vigor. O primogênito Rúben para Jacó era o mais excelente em alteza, era o mais excelente em poder. Ele era o que inspirava Jacó, era a sua inspiração. Mas agora o Jacó está dizendo: você não será mais o mais excelente. Por quê? Porque você deixou o pecado ofuscar o seu brilho. Você fez uma coisa, Rúben, muito errada. Você se deitou com quem não devia ter se deitado. Você fez algo que agora você acaba de perder a sua excelência. Irmãos, eu vou repetir: não existe outro você. Não deixe o seu brilho se apagar. Existem muitas propostas demoníacas, diabólicas, feitas por Satanás. A Bíblia chega a dizer que muitas vezes ele se apresenta no nosso meio como anjo de luz, para confundir. Seja pé no chão, seja convicto de que cristão você é, de quem você nasceu em Deus, para que Satanás não roube a sua excelência, o seu brilho. A Bíblia fala de um homem que todo mundo conhece, Sansão. O que é que Sansão tinha de especial que todos notavam, chamava a atenção? A força. Em Juízes capítulo 16, avança um pouquinho. Em Juízes capítulo 16, o texto diz aqui, Juízes, capítulo 16. Repare o versículo de número 4. Esse 4 diz assim, escute: e depois disto aconteceu que se afeiçoou o Sansão a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. O que aconteceu? Sansão, um homem forte, tão forte que com apenas uma queixada fresca de um jumento, ele feriu 1000 homens. O homem era forte. E diz o versículo que ele se afeiçoou com uma mulher chamada Dalila. E a gente conhece a história. A Dalila conseguiu descobrir o segredo
de toda a sua força. De tanto ela insistir, o Sansão cedeu e contou onde estava o segredo de tanta força. E quando então cortaram as 7 tranças dos cabelos de Sansão, o Sansão, que era tão forte, agora um homem fraco, sem força, perdeu o seu brilho. Entenda que muitos estão se afeiçoando não com uma pessoa do sexo oposto. Talvez não é o problema isso daí para um, para outro, mas acaba se afeiçoando com outras coisas erradas que o mundo oferece. E é claro que se eu for começar a listar aqui as coisas erradas que existem, a gente vai perder muito tempo. Cada um sabe o que é lícito e o que não é lícito. O que está levando hoje a igreja de Cristo, o povo de Deus, se afeiçoar por coisas erradas? Muitos que eram do púlpito hoje não são mais. Muitos que eram aplaudidos, louvados, cristãos, não são mais. Irmãos, preste atenção. A pergunta é: marido, cadê o seu brilho como marido? Esposa, cadê o seu brilho? Filho, cadê o seu brilho? Cristão, cadê o seu brilho? O que eu estou pregando hoje? Não existe outro você. Você é único. Você não pode perder o seu brilho. O que está te levando a se afeiçoar? O que está chamando a sua atenção? É isso? Não é. Fuja disso, pelo amor de Deus. Não perca a sua força de fazer, de trabalhar. Pastor, eu estou tão desanimado ultimamente, sabe? Aí todo mundo vai olhar e vai dizer: puxa vida, mas eu lembro, ele era tão assim, cheio de prontidão, tão oferecido, ele era pau para toda obra, como diz na expressão, pau para toda obra. Puxa, e agora eu vejo essa pessoa tão caída, tão desanimada, tão para baixo. Olha aí, se afeiçoou aqui para chegar a esse ponto de perder o ânimo das coisas. O que está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia, Lamentações capítulo 5. Lamentações capítulo 5. Lamentações capítulo de número 5. Depois de Jeremias, você tem o livro de Lamentações, capítulo de número 5. Diz aqui o texto, versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça. O que é que te fazia dar o brilho? O que é que faz um rei ter o seu brilho? Coroa. Coroa. Caiu a coroa da sua cabeça. A coroa para nós aqui, dentro do que nós estamos aprendendo, são os talentos, são as habilidades, os brilhos. O que a gente tem de diferente dos outros, que chama atenção, mas de uma maneira aplausível, louvável.
amável. As pessoas olham, puxa. Tem gente que olha e chega até a dizer assim: puxa, como eu gostaria de ser como essa pessoa. Significa que está tendo um cacurô, um brilho aí diferente. A pessoa olha e fala assim: puxa vida, como eu gostaria de ser só um pouquinho que ela é. Ah, se eu tivesse o dom, o talento que você tem, eu ia fazer. Talvez hoje essas mesmas pessoas não estão podendo falar a mesma coisa a respeito de nós. Ou talvez estamos ouvindo: jamais quero ser igual àquela pessoa. Deus me livre, até se pensa assim, ser igual àquela, fazer o que ela faz. Mas que isso? Tenta entender, a coroa não pode cair da sua cabeça. A coroa não pode cair da sua cabeça. Se hoje eu estivesse ministrando para casais, eu usaria também o texto de Provérbios que diz que a mulher é a coroa do marido. Coroa é um lugar que está sempre em destaque, não é isso? Está sempre aparecendo. Se o marido ele está aparecendo, é porque existe uma esposa que é a coroa que está sobre ele. E ele deixa de existir quando essa coroa cai. Se fosse pregar para casar, eu não vou entrar nesse mérito, isso é só uma abertura. O que eu quero que você entenda é que tem muitos maridos perderam a excelência dentro de casa. Muitos maridos perderam a força de um guerreiro que é. Pais que deixaram, e dói falar isso, de ser referências para os seus filhos. Talvez você conheça algum filho que diga: não, eu tenho outra referência, menos esse homem que diz ser meu pai. Meu Deus do céu. Vocês entendem? Muitas esposas também que deixaram de ter o brilho da mulher virtuosa. Perderam essas mulheres a capacidade da mulher sábia da casa, da educadora do seu lar, aquela que edifica sua casa. Quantas mulheres perderam isso? Esposas, mães, referências. Vou repetir o tema: não existe outro você. A partir do momento que você se casou-se, estou casado. Se é mulher, Deus passa para essa esposa, para essa que será a futura mãe, que é mãe, Ele passa uma unção, a virtude que é da mulher sábia, para ela governar, ela passa a ter um brilho. Se é solteiro e o homem casou-se, está casado, Deus passa e dá uma unção para ele de guerreiro, de provedor da sua casa. Você ganha um brilho. Por isso que você consegue resolver as coisas dentro da sua casa, mas ao longo dos anos, se você não vigiar, essa coroa ela pode cair. Quem está entendendo, diga bem. Vamos aplaudir que tem gente aí que tá, o homem está. Eu estou ficando preocupado porque
Tá o olhinho assim, eu não sei se está prestando atenção. Não está. Não sei que não está, porque quando eu também fico assim, eu não presto. Então, todo mundo é igual. Vocês estão conseguindo entender essa pregação? Filhos que eram bonzinhos, fala a verdade, que eram bonzinhos, educados, amorosos, exemplos, mas perderam a honra, a excelência de filho. Lembra de Rubem? Tão estimado pelo pai. Agora com tristeza o pai diz: esse não é mais o mais excelente. Cristãos, igreja, desperte, porque Deus quer você de volta à sua excelência. Ele quer você de volta com a sua força. Diga amém. Com o brilho que Ele depositou em ti. Só você tem esse brilho. Esse mesmo livro de Lamentações, no versículo 21, tem uma oração que deve ser essa nossa oração. 21, versículo 21, meu livro, meu capítulo. Olha a oração que bonita. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Escute agora. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Renova os nossos dias como dantes. Senhor, eu quero voltar a ser o pai que eu era. Senhor, eu quero voltar a ser o marido que eu era. Senhor, eu quero voltar a ser a mãe que eu era. Eu quero voltar a ser a esposa que eu era. Eu quero voltar a ser o filho, a filha que eu era. Senhor, eu quero voltar a ser o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus que eu era. Converta-me a Ti. Renova os nossos dias como dantes. Irmãos, o que é necessário para que os nossos dias voltem a ser como dantes? Sabe o que é necessário? Isaías 42, olha o que é necessário. Isaías 42. Só voltar um pouquinho, né? Você está bem pertinho aí no livro de Isaías. E glória a Deus. Posso ler? Sim ou não? Sim. Versículo 22. Olha como é que nós estávamos, ou como nós estamos, ou como muitos estão. Mas este é um povo roubado. Não era assim. E saqueado. Não era assim. Todos estão enlaçados em cavernas. Não era assim. E escondidos nas casas dos cárceres. Não era assim. São postos por presa. Não era assim. E, escute agora, ninguém há que os livre. Não tem ninguém. Ninguém pode te ajudar. Homem não pode te ajudar. Por despojo. E ninguém diz. O que está escrito? Restitui. O que está escrito? Está acontecendo. Estamos perdendo o brilho. Estamos deixando de ser quem nós éramos. Estamos perdendo a nossa identidade. Olha para mim.
Ninguém diz: restitui, Senhor, quero de volta. Restitui. Então, o que é necessário para que os nossos dias voltem a ser como antes? Restitui. Irmãos,